Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Yolanda, esse é meu sinal. E junto aqui com o Everton, vamos falar hoje de um tema que com certeza vocês gostam bastante, que são as tecnologias. Começar a nossa aula é falar que a gente está começando um novo bimestre. E sei bem que a gente ainda está, às vezes, naquela preguicinha, né? Acostumado no recesso, que a gente precisa de descansar. A gente vê muito isso aqui em ciências, a importância dos cuidados com o nosso corpo. A importância de cuidar do corpo como um todo. Que o corpo não é uma máquina. A gente precisa realmente desses momentos de lazer, de descanso, de sono. Mas vocês, como estudantes da educação de jovens e adultos, com certeza são pessoas que valorizam muito a sua educação. Fui professora há muitos anos da educação de jovens e adultos e sei bem que a maioria dos meus estudantes relatavam o quanto se sentiam bem em ter voltado a estudar. O objetivo que tinham na vida de realizar sonhos através dos estudos, poder evoluir, poder crescer, e isso é muito bacana. Então, pessoal, vamos lá, força, vamos com fogo assim nos olhos para esse segundo semestre que está começando, que ele é muito bem-vindo. Então, vamos focar no que a gente quer para poder continuar os nossos estudos. Bem, gente, no nosso primeiro semestre, aqui a nossa disciplina de ciências, a gente viu no primeiro bimestre, na primeira unidade, como se chamava, né? A respeito da astronomia. Estudamos bastante a respeito da vida no universo, da saúde no universo, de como se dava. E aí, no bimestre seguinte, a gente se debruçou um pouco mais sobre o meio ambiente. Vamos estudando, então, essa vida dentro do nosso planeta. A partir desse terceiro bimestre, a gente vai parar para perceber mais a importância da tecnologia em nosso dia a dia, do quanto que a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Agora mesmo, nesse momento, essa aula só é possível graças à tecnologia. E ela se dá começando com todo esse estudo que a gente teve, que foi da astronomia. A gente só pode ter agora uma Wi-Fi na escola, em casa, graças aos satélites, graças à astronomia, tá, gente? Então, o conhecimento científico, ele não é afastado da sociedade. O conhecimento científico, ele faz parte do nosso dia a dia. Nesse momento, eu estou aqui. Everton e eu estamos levando esse conteúdo para vocês. Mas, para vocês poderem ter esse conteúdo, está uma equipe inteira aqui por trás das câmeras. Estão nossos produtores, está o Jonas, está o Cleitinho, lá operacionalizando. Estudaram e trabalham muito para isso, né? Para poder fazer, que eu não faço ideia de como é que eles apertam, o que é que eles fazem, mas eles sabem. Então, vocês aí para estar assistindo, vão estar assistindo, então, seja no momento em que as aulas estiverem passando na TV, ou depois do nosso canal do YouTube. Então, tudo isso é tecnologia, pessoal. A gente não conseguiria pensar, antes da pandemia, em estar assistindo aula através de um celular, através de um computador, de um tablet, ouvindo um podcast. Por sinal, nós estamos aqui com um podcast, viu, gente? Acompanhem o nosso podcast que vocês vão gostar bastante. São de temas que a gente traz no nosso dia a dia, para vocês especialmente, enquanto educação de jovens e adultos, tá? Então, falar da tecnologia é falar que ela mudou a forma como a gente se relaciona, como a gente aprende, como a gente ensina. A tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Mas é sempre bom lembrar que ela não é uma coisa assim tão distante como esses satélites que os cientistas construíram. Nesse momento, para você somente estar na sua casa e poder dar uma descarga e os dejetos da privada ir para uma rede de esgoto, isso é uma tecnologia. Antes das pessoas chegarem nesse local, antes das pessoas criarem redes de esgoto, nada disso existia. Se a gente precisasse tomar um banho, ia ter que procurar um local que tivesse água. Até para ter um poço, alguém furou aquele poço. Tudo isso são tecnologias, gente. Então elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então, vamos começar nossa aula com essa imagem aí, ó, bonita, ampliada, né, de duas pessoas olhando o universo, já pensando nessa astronomia que nos traz essa tecnologia.
E está aí essa frase do grande cientista Carl Sagan. Ele diz: em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Carl Sagan foi uma pessoa que se dedicou a estudar o universo. Ele passou décadas da vida dele estudando o universo. E ele trouxe esse conhecimento científico de uma forma assim, bem acessível, uma forma que eu e você, que não somos cientistas, conseguimos entender. Então, uma das coisas que ele dizia era justamente isso, de que para se ter descobertas, para a gente poder ter evolução na humanidade, foi preciso a criatividade humana, foi preciso a curiosidade humana, foi preciso a gente pensar em situações que iriam facilitar a nossa vida, facilitar o nosso dia a dia. Vamos pensar somente na nossa história, a história do nosso país. As Américas foi o último continente a ser colonizado por europeus, né? Então, os outros continentes, como estão bem juntinhos lá do outro, a África com a Europa, a Ásia, as Américas, a Oceania, já são mais afastados, né? Então, para poder chegar às pessoas que vieram de Portugal, de Espanha, da França até aqui, foi preciso uma tecnologia que até então não existia, que foi a criação de barcos que eram chamados de caravelas, que iriam cruzar o oceano. Isso é uma tecnologia, gente. Pessoas estudaram muito, pessoas pesquisaram, pessoas viajaram para poder fazer aqueles mapas que iriam guiar os caminhos uns dos outros. Hoje em dia a gente não imagina isso. A gente não imagina a gente pegar um barco para sair para um continente do outro lado do mundo. Quem tem essa oportunidade, em geral, vai de uma forma mais rápida, que são os aviões. Então, tudo isso são formas que os seres humanos criaram para poder facilitar a nossa vida, para poder nos trazer mais conforto. Então, a tecnologia ela vai desde coisas assim muito grandes, como se criar, se voar num avião, como também o ato de você agora querer fazer um suco e colocar uma fruta com água num liquidificador. O liquidificador ele é uma tecnologia, ele foi criada por nós, por seres humanos, né? Então, vamos primeiro diferenciar o que é técnica e o que é tecnologia, tá, gente? Técnica é criar um manejo, um conhecimento que possa gerar inventos com o intuito de facilitar um determinado trabalho. Já a tecnologia é a técnica evoluída, que é fruto de ideias vindas do passado que ao longo dos anos foram sendo modificadas e aprimoradas. Ou seja, eu posso ter uma técnica de como é que nós, seres humanos, deixamos de ser coletores, né? Como a gente parou de estar somente naquele local, pegando nossos antepassados, né? Pegavam todos os frutos, toda a comida que tinha naquele local, e quando acabavam os recursos daquele local, aí iam embora, porque não sabiam mais como viver naquela terra. Então, o que é que nossos antepassados criaram? Uma técnica chamada agricultura. Foi preciso anos e séculos, séculos e séculos de evolução para poder os nossos antepassados criarem a agricultura, dominarem essa técnica. Quando dominaram a técnica, aí foram criando as tecnologias de ter um carro de boi, que aí ia ajudar, né, todo aquele trabalho, as ferramentas, a tecnologia de um calendário, de poder observar pelas estações do tempo e dizer, tal época do ano é melhor para poder cuidar da terra. Tal época do ano é melhor para a gente poder plantar essa e esse alimento. Então, tudo isso são tecnologias que nos permitiram evoluir mais e mais, tá? Então, a curiosidade humana, ela em si, ela é um universo. Vocês veem essa imagem representando o nosso planeta. O planeta Terra vai fazer esse movimento de rotação, né? A Terra está girando em torno de si. E também de translação, ela está girando em torno do Sol. Então, a curiosidade humana, ela é esse universo muito amplo. Ela que foi permitindo as pessoas ficarem evoluindo cada vez mais para poder facilitar a sua própria vida. Se a gente não tivesse essa curiosidade, se esses pesquisadores, inventores, artistas, filósofos e cientistas não tivessem esse tipo de conhecimento, a gente não estaria onde está hoje.
Nesse momento, a gente está em meio ainda a uma pandemia de um vírus que matou muitas e muitas pessoas, o vírus do Covid-19, né? Então, a gente estava desesperada até criar a vacina. Então, já se tinham muitas outras vacinas e já se tinham muitas pesquisas de vacina contra o Covid antes de ele virar uma pandemia. Então, quem criou a vacina? As pessoas observando, cientistas, né? Então, a gente falar a respeito de criações é falar a respeito dessa curiosidade que o ser humano tem, tá? Está bem interligado. Só que a tecnologia nem sempre ela é humanizada. Vejam essa foto, é de um bairro popular aqui, né, da nossa cidade, o bairro da Joana Bezerra, que é conhecida até como Coque, né, a comunidade do Coque. Essa foto quem tirou foi o nosso professor de matemática, professor Tiago. Então, a gente vê uma rua de casas bem simples. E ao fundo, tá vendo esses prédios, prédios grandiosos, né? Prédios luxuosos. Então, assim, muito, muito próximo, muito junto. Uma desigualdade social, junto com essa tecnologia de fazer, em questão de meses, subir um arranha-céu desses. Então, falar em tecnologia também é falar em humanização. É a gente pensar em que medida a tecnologia ela pode facilitar, ela pode diminuir as desigualdades sociais. Ou também pode aprofundar essas desigualdades socioeconômicas, gente. Na nossa cidade, isso é uma coisa assim, muito séria a ser pensada sobre essa especulação imobiliária. Então, em vários bairros populares, como é o bairro aí da Joana Bezerra, conhecido como Coque, junto desses prédios grandiosos. E que muitas vezes as pessoas que moram no Coque não se sentem bem por estar andando nesse local, desse tipo de prédio, né? E são vizinhos. Por quê? Desigualdade social, tá? Então, falar da tecnologia é falar que ela está em nosso cotidiano, desde a criação da lâmpada elétrica. Vejam, a gente não se imagina vivendo sem energia, né? Falta energia na sua casa, algumas horas a gente já está aperreado. Já pensa na geladeira que tem comida que pode estragar. Já pensa, eu vou dormir nesse calor, não posso ligar um ventilador. Então, a invenção da eletricidade é uma invenção recente na história da humanidade. Ela tem menos de 150 anos. Mas a gente não se imagina vivendo sem eletricidade. A gente não se imagina hoje em dia vivendo, por exemplo, sem internet. Dei a vocês esse exemplo. Você tem um banheiro na sua casa. Ser um banheiro na sua casa significa o quê? Que tem uma rede de esgoto, que tem água encanada, que tem uma privada, né? Privada é uma invenção recente. Água encanada, a gente poder abrir a torneira de casa e ter água para a gente cozinhar, para tomar banho, para nossa higiene, para a limpeza da casa. É uma invenção recente. As pessoas mais velhas e que vêm de uma classe social menos favorecidas contam isso, de como era difícil muitas vezes ter que buscar água em local mais distante, que tinha que estar em casa e não tinha dinheiro para eletricidade, vivia à base de candeeiro, de velas. Não é uma vida fácil. Mas muitas pessoas viviam e vivem assim. Então, pensar em tecnologias é pensar que a nossa casa, ela está repleta dessas tecnologias. E elas são de diversas formas. Elas são, inclusive, dessa forma aqui, da gente ensinar e aprender. Você pode não estar vendo a aula passando agora na TV, mas depois você entrar no nosso canal do YouTube, do Educa Recife, você vai poder assistir a aula quantas vezes você quiser. Aí dei o exemplo aí, né, do próprio liquidificador para fazer um suco. Você tem uma ambulância, vê, você passar mal, ligar para um SAMU e vir te atender. Em locais mais distantes, as pessoas não têm isso, né, gente? E aí deixo para vocês essa sugestão de atividade, né? Falei de várias tecnologias que estão em nossa casa, que estão em nossa forma de aprender e de ensinar, que está desde os transportes, né? Poder pegar um ônibus, pegar um metrô, se precisar pegar uma ambulância. Tudo isso é tecnologia. Então, qual tecnologia você não abre mão em seu dia a dia? Qual é a tecnologia que tem na sua vida e você diz, poxa, isso se eu pudesse, eu não queria viver sem. Eu dei o exemplo da energia elétrica, né? Acho que quase ninguém se imagina vivendo sem energia elétrica. Mas tem diversas outras, né? Qual delas que se você puder, você não abre mão? Então, a gente se encontra na próxima semana. Continuem estudando
e a gente já se revê. Abraço, gente.